Bismillahirrahmanirrahim. Recitamos a página 120 do Alcorão Sagrado, capítulo 5, Surat Al-Ma'idah, versículos 71 até, acho que é 75 ou 7, Raj? 76. Então, 76. Vamos recitar 6 versículos desse capítulo. Quem tem Alcorão em árabe e sabe ler em árabe pode seguir e já trazer o Alcorão e ler conosco. E quem não sabe árabe pode ler a tradução desses versículos. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. Na página anterior, que a gente explicou ontem, o versículo 69, estava explicando de uns dos judeus, como eles negaram seus profetas, como eles mataram uns profetas deles, que chama no Alcorão, chama eles como os filhos do Israel, esse grupo dos judeus, tá? E agora, continuando a história deles, e eles supunham que não haveria sanção. Então, encegueceram e ensurdeceram. Olha, eles ficaram cegos, ficaram surdos. Não quer dizer surdo ou cego fisicamente. Isso quer dizer que não queriam olhar, ver a realidade ou escutar a palavra real. Por quê? Por causa do gurur, né? Essa arrogância, esse orgulho que eles tinham. Eles se achavam superiores, né? Eles se achavam como um povo, uma comunidade superior do que os outros. Daí Deus não vai nos castigar. Eles achavam assim. Quando alguém tem esse orgulho, fica uma pessoa arrogante, orgulhosa, daí não escuta a palavra dos outros. Ele acha que se fizer coisa errada também, não vai ter nenhum castigo de Deus, então já ele tem esse livre-arbítrio de fazer tudo. Fa'amu wa sammu. Então essa arrogância deixa a pessoa cega, surda. Em seguida, Deus voltou-se para eles, remindo-os. Deus perdoou eles, esse povo, eles pediram perdão. E de novo, muitos deles encegueceram e ensurdeceram, mais uma vez, um grupo deles. Deus perdoou eles e eles voltaram para esse caminho errado. E Allah, do que fazem, é onividente. Deus sabe bem o que eles estão fazendo, isso seja escondido, mas Deus sabe, Deus está olhando para ele. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. E agora esse versículo e outros versículos falam dos cristãos. Os versículos 69 e 70 estão falando sobre os judeus e agora os cristãos. Olha, com efeito, são renegadores da fé os que dizem, por certo, Deus é o Messias, filho de Maria. Uns cristãos, né, que falam que Jesus é Deus, Deus é Jesus, Deus é Messias, né? Isso é incredulidade ou idolatria, porque Deus é único.
وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله. O Messias, o Jesus, profeta Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, ele mesmo dizia: ó filhos de Israel, adorai a Deus, meu Senhor e vosso Senhor. O Jesus mesmo adorava quem? Ele acreditava em Deus? Então, ele não foi Deus. E ele mesmo sempre chamou seu povo para adorar Deus único. Meu Senhor e vosso Senhor. Por certo, a quem associa outras divindades a Deus, com efeito Deus proíbe-lhe o paraíso e sua morada é o fogo. Quem ao lado de Deus acredita em outra divindade, acredita em outro Deus, isso é idolatria, e a morada dele será o fogo, inferno. Não vai para o paraíso e não há para os injustos socorredores. E eles não vão ter nenhum socorredor no derradeiro dia. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Com efeito, são renegadores da fé os que dizem: por certo, Deus é terceiro de três. Trindade, né? Terceiro de três. Jesus, Espírito Santo e Deus. Terceiro de três. Mas Deus é único. O Jesus foi um servo de Deus e um profeta, mensageiro, uma pessoa infalível, tudo bem. Mas foi um ser humano como nós. Profeta Muhammad, profeta Moisés, Abraão, outros profetas também. Né? وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ. E não há Deus senão um Deus único. Não há outro Deus além de Deus único. وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ. E se não se abstiverem do que dizem, se não parar de falar isso, em verdade, doloroso castigo tocará os que entre eles renegam a fé. Entre os cristãos, quem acreditar nisso, que o Jesus é Deus também, ao lado de Deus único, um doloroso castigo. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Versículo 74 do Alcorão. Então, não se voltam arrependidos para Deus e lhe imploram perdão? أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ. Então, que eu expliquei isso para vocês, Deus está dizendo. Vocês não querem voltar para Deus arrependidos? Não querem pedir perdão para Deus? E Deus é perdoador, misericordiador. Só você volta arrependido para Deus e Deus te perdoa. Deus é perdoador, misericordiador. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. O Messias, o Jesus, filho de Maria, não é senão um mensageiro, não é Deus. Ele é um mensageiro de Deus como Muhammad, Maomé, como outros profetas, como outros mensageiros. Né? Antes dele, com efeito, os outros mensageiros passaram. Outros mensageiros. Ah, mas Jesus foi o único profeta que se nasceu sem pai. Tudo bem, ele se nasceu sem pai, foi um milagre de Deus. Mas Adão, profeta Adão também se nasceu sem pai e sem mãe. O Jesus tinha mãe. E sua mãe de Jesus, era veracíssima ou honesta.
uma siddiqa. Ambos comiam alimentos como os demais. É um sinal para vocês. O Jesus não comia, mãe dele não comia, eles não usavam comida como nós. A vida deles não era uma vida comum como outros seres humanos. Mas Deus não é físico. Então não pode chamar ele como Deus. E sua mãe era veracíssima, ambos comiam alimentos como os demais. Olha como tornamos evidentes para eles os sinais. Em seguida, olha como se distanciam destes. Como a gente explica, como a gente esclarece, como a gente torna evidente para eles com nossos sinais, e ainda eles negam nossos sinais e acreditam em outros deuses ao lado de Deus único. Mas Deus é único, e profeta Jesus, nosso grande profeta, valioso profeta, infalível, mas não era Deus, né? Os profetas físicos, né, não são deuses. Deus é único. Deus Senhor, Criador, agraciador, sustentador. Deus é único. Os profetas fazem coisas impossíveis, a gente digamos, como a gente fala como impossível, mas se chama milagre. Mas com permissão de Deus. Deus é único. صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد